変わったな、トルフィン。最初に見たときは人違いかと思ったぞ。そっくり。やっぱり親子なのね。本当の戦士になれ。トーラズの子。Guerreiro devia valorizar seu orgulho mais que sua vida. Vinland Saga é encenado num período histórico muito cruel, onde sua força física e habilidade de combate te permite fazer qualquer coisa. As pessoas mais violentas e fortes podem ter o que quiserem. Nessa época, a guerra é constante. Uma época onde um pai quer que o filho vire guerreiro e morra no campo de batalha. No começo dessa história, os meninos na Islândia, o país do Thorfinn, sonham com a batalha. Eles são obcecados com guerra. A maior parte do tempo, eles brincam fingindo ser soldados tentando matar inimigos. O Thorfinn também é uma vítima dessa admiração de guerra no começo. E isso é um resultado de indoutrinação. Um exemplo disso é que os adultos da vila ficam impressionados quando o Thorfinn quebra o braço de outro moleque enquanto eles estão brincando. Nesse começo, a coisa que o Thorfinn mais quer ser é um guerreiro, igual o pai dele. Ele quer ser admirado e respeitado como Thors, tanto que o Thorfinn se esconde no navio do seu pai porque ele acredita que eles estão indo para uma das melhores batalhas do mundo. Quando ele vê o Thors morrer por causa da covardia do Askeladd, ele reage como qualquer outra criança iria nessa época, dizendo que vai vingar o Thors, e ele fica tentando matar o Askeladd até os 17 anos. O Thorfinn esquece tudo que o Thors falou pra ele e começa a acompanhar o Askeladd. Mas mesmo quando o ódio e raiva deixavam o Thorfinn cego, era óbvio que ele não era tão ruim quanto os outros vikings, mas ele também não era uma pessoa boa, obviamente. Os olhos desempenham um papel muito importante nesse mangá, indicando o estado mental de um personagem. E antes de mostrar o Thorfinn adolescente, eu acho muito trágico ver ele com os olhos de uma criança em um cenário tão brutal, com a roupa cheia de sangue e toda suja durante as batalhas. Por exemplo, nessa cena, onde o Thorfinn se sente arrependido por ter que atacar cidadãos inocentes que ajudaram ele, mas rapidamente os olhos dele parecem virar indiferente e ele ajuda no ataque, eliminando qualquer tipo de moralidade que o Thors tinha ensinado pra ele antes de morrer. E eu acho que esse argumento do Thorfinn não ser uma pessoa realmente ruim é apoiado muito bem por esse painel do capítulo 19 depois da primeira batalha dele contra o Thorkel. O Thorfinn não quer lutar, ele não se diverte sendo um viking, mas ele comete tantas atrocidades para vingar o seu pai, algo que a sociedade da época condicionou ele a ver como necessário para garantir a honra do Thors. O Thorfinn também nunca roubou ou matou outra pessoa só por diversão ou assediou uma mulher, como todos os outros vikings, mas mesmo assim, ele deixou os outros fazerem o que queriam. O meu ponto é que ele nunca seguiu o Askeladd por diversão ou por querer riquezas, mas porque ele estava tão focado no seu objetivo. No segundo capítulo, o Askeladd fala que todo mundo é um escravo a alguma coisa, e é óbvio que nesse ponto da história o Thorfinn é um escravo para vingança. É simbólico que nesse capítulo uma escrava vem falar com ele e diz que eles são parecidos. A tradução que eu tô te mostrando agora desse capítulo tá meio errada, mas é a única que eu consegui achar, porque na versão original o Thorfinn refuta ela e diz que é um guerreiro livre, mas é óbvio ver que ele tá errado. O Askeladd tá prendendo o Thorfinn com a vingança, ele deixou pra trás todos os seus sonhos e valores morais pra matar um homem. Mesmo com ele sendo um vilão, essa dinâmica entre o Thorfinn e o Askeladd é fundamental para a mudança desse protagonista. O Askeladd é uma pessoa horrível, ele já matou vilas cheias de cidadãos e ele deixa a tripulação dele fazer quase qualquer coisa. Mesmo assim, o leitor é forçado a ver como ele trata o Thorfinn como a pior coisa que ele faz. Ele é tão distante do que é considerado uma pessoa boa, mas ainda assim ele pode ser considerado uma figura paterna para o Thorfinn. Apesar de ser um mercenário cruel que aceita qualquer trabalho e faz quase qualquer coisa por dinheiro, o Askeladd não parece gostar de nada. Parece que ele nem faz questão de viver. Na minha opinião, o ponto principal dessa dinâmica é pro Askeladd mostrar pro Thorfinn que a busca por vingança não vai satisfazer ele. Como eu mencionei antes, esse vilão fala que todos nós somos escravos pra alguma coisa. A tripulação deles são escravos por riquezas. O Thorkel é um escravo pra batalha e o Thorfinn é um escravo pra vingança. Você pode ser assim, ou você pode ser tipo o Askeladd e se entregar à apatia, vivendo só por viver sem nenhum propósito. Mas e aí? Obviamente a resposta seria tentar achar algum objetivo para sua vida.
Depois do primeiro duelo, que é mostrado no capítulo 2 entre o Thorfinn e o Askeladd percebe que o Thorfinn ficou mais forte e ele ficou mais fraco por ser mais velho. Eu acho que aí ele percebe que alguma hora ele vai morrer no campo de batalha e ele não quer morrer sem ter feito nada de importante ou significativo. Por isso, ele decide tentar conquistar a independência do país de Gales, onde ele nasceu. O Askeladd sempre escondia suas motivações, mas depois do último duelo que ele teve com o Thorfinn, ele decide contar pra ele como ele matou seu pai. Ele fala que precisou fazer o pai dele confiar nele. O Askeladd deixou seu pai treinar ele e até conversou com ele bastante, até que uma noite ele matou seu pai por deixar sua mãe morrer como uma escrava. É aí que ele diz que esse caminho com honra que o Thorfinn escolheu para conseguir se vingar nunca vai funcionar. Ele teria que fazer alguma coisa parecida com o que o Askeladd fez com seu pai. Então, para conseguir realizar seu objetivo, o Thorfinn essencialmente iria ter que virar o Askeladd. Eu acho que subconscientemente, o Thorfinn sempre soube que o que ele estava fazendo era errado, mas seria impossível ele só deixar o Askeladd viver. O pai que ele tanto idolatrava, que era respeitado por todo mundo, morreu por causa de covardia. O Askeladd sabe que o Thorfinn pensa desse jeito e manipula ele com isso, mas mesmo assim, ele mostra um certo nível de respeito pelo Thorfinn que ele não demonstra para nenhum outro membro da tripulação sem contar o Bjorn. Ele confiava no Thorfinn e até ajudou ele em algumas lutas. O Askeladd nunca odiou o Thorfinn porque ele também não odiava o Thors, e ele via partes do Thors no Thorfinn. Tipo o fato de que esse protagonista nunca matou o Askeladd enquanto ele dormia, porque ele queria uma vingança com honra. Mesmo tentando ser nobre, eu acho que depois de um tempo o Thorfinn percebe que ele tá desviando do caminho que o Thors tinha ensinado pra ele, como foi apontado pelo Thorkel no capítulo 36. O Thorfinn sabe que o que o Thorkel falou é verdade, por isso ele fica bravo. Isso fica mais evidente quando você compara a mudança do Canute com a estagnação do Thorfinn nesse mesmo arco. O Canute é introduzido como o completo oposto do príncipe que ele deveria ser. Ele é dócil, obediente e tem medo de conflito. Ele foi criado por um fazendeiro chamado Ragnar. Quando esse homem morreu, o Canute mudou completamente. Mas eu não acho que a morte do Ragnar é o único motivo por trás da mudança do Canute. Essencialmente, um padre explica pro Canute que o amor real só é possível quando alguém trata todos e tudo igualmente. Um pai não ama o filho, ele discrimina os outros, porque ele prioriza o filho sobre qualquer outra coisa. O padre também explica que quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento, Deus tirou o amor do coração dos homens. O Canute entende que isso é basicamente a culpa de Deus, então ele condena Deus por criar o inferno que é a Era dos Vikings. Com isso, o Canute começa a querer devolver esse amor para a humanidade. Ele também odeia a ideia de que ele foi expulso do paraíso por algo que não foi culpa dele, então ele quer tornar a Terra em um paraíso. Com esse objetivo em mente, o Canute acredita que a melhor forma de criar esse paraíso é manipular a maldade no coração dos homens para reconquistar o amor que foi perdido. E é tão interessante comparar esse personagem com o Thorfinn, porque a mudança dele, que aconteceu em menos de 10 capítulos, fez ele virar uma pessoa mais cruel, enquanto o Thorfinn demorou mais de 10 anos para virar uma pessoa melhor. O autor deixa esse contraste muito claro. Por exemplo, no capítulo 42, o Thorkel compara os olhos do Canute com os do Thors, enquanto só um capítulo antes ele tinha falado pra cara do Thorfinn que os olhos dele são completamente diferentes do seu pai. Voltando bem rápido pro último duelo do Thorfinn e Askeladd, onde eu fiz aquele ponto que o Askeladd meio que implicou que o Thorfinn teria que virar ele pra conseguir sua vingança, eu acho que é importante mencionar que o Askeladd nunca soube o que é ter um pai, ou uma comunidade que te apoia. O Thorfinn tinha o Thors, uma mãe e uma irmã que amavam ele. A única coisa que o Askeladd sabia na vida era sobre sua sede de vingança. Ele nunca teve um pai falando pra ele que ele não tinha inimigos. O Askeladd viveu sua vida inteira só tendo inimigos. O Askeladd sabe que o Thorfinn tem uma rede de apoio que ele nunca teve, por isso o Thorfinn pode ser um homem bom. Com isso em mente, o Askeladd incentiva o Thorfinn a largar a sede de vingança que ele tem há mais de 10 anos e voltar pra casa várias vezes. Ele deixa o Canute matar ele, não só pra resolver disputas políticas, mas também pra libertar o Thorfinn, porque ele sabia que se o Thorfinn conseguisse sua vingança, ele seria vazio pelo resto da vida. Por isso que essa cena é tão famosa. A faca do Thorfinn representa sua ambição, vingança e existência. Quando o Askeladd morreu, a faca do Thorfinn cai lentamente, refletindo as memórias da vida dele. A faca caindo mostra como a existência do Thorfinn tá virando nada. A única razão dele viver desapareceu. Agora que o Thorfinn deixou cair a faca que era do seu pai, ele entende que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. A vingança dele acabou, e quando ele vê suas memórias refletidas na faca, isso simboliza ele buscando um novo propósito na vida, porque ele não pertence mais a lugar nenhum. O que você fará da sua vida, Thorfinn?
O homem que o Thorfinn só queria matar foi a mesma pessoa que fez ele acordar para a realidade. Ele não quer que o Thorfinn, o garoto que tinha um pai tão nobre, acabe igual a ele. Eu acho que isso é evidenciado mais ainda pelo fato de que o Askeladd demonstrou um respeito pro Thors que ele nunca mostrou para nenhum outro oponente. Pela segunda vez, o Thorfinn perdeu sua figura paterna. Mas dessa vez, ele realmente não faz ideia do que fazer. Como eu já disse em várias das minhas análises desse vídeo, os olhos exercem uma função muito importante em Vinland Saga. Olhe os olhos do Thorfinn nesse painel. Eles não tão bravos ou satisfeitos, eles não tão nem tristes, eles só tão vazios. Agora o Thorfinn vira um escravo por tentar matar o rei da Inglaterra. Nesse arco ele parece ser tão indiferente com tudo que contrasta completamente com o ódio que ele sentia até esse ponto na história. Ele não tem mais um objetivo, todos os dias são dolorosos, ele nem lembra dos ensinamentos do pai dele direito, e sinceramente, nesse ponto da história, ele não tinha o direito de escutar as palavras do Thors. Algumas vezes nesse arco, o Thorfinn fala que ele não vê muito problema em morrer, porque ele não tem nenhum objetivo. Mas enquanto ele estava lutando contra o serpente, ele instintivamente esquiva dos golpes dele. Com isso, o Thorfinn começa a se perguntar por que ele quer continuar vivendo, já que ele desviou dos ataques do serpente e fugiu da morte. Ele se odeia por ter matado tanta gente, só que mais importante que isso, o Thorfinn se odeia por não conseguir realmente odiar o Askeladd. O homem que ele passou praticamente a vida inteira tentando matar. O homem que matou seu pai. O Thorfinn matou tantas pessoas e cometeu tantas atrocidades para se vingar do Askeladd, só para depois descobrir que ele não conseguia realmente odiar ele. Por isso, o Thorfinn não acha que tem o direito de se sentir feliz ou satisfeito. Mas é aí que começa a parte interessante desse arco. É tudo de acordo com o desejo do Thorfinn. Toda a mudança que ele pode sofrer tem que vir dele. Nenhuma das pessoas na fazenda que sofreram por guerra e sabem que o Thorfinn é um guerreiro culpam ele por ter matado tanta gente. Tipo o Einar e a Arneid. Duas pessoas que sofreram suas vidas inteiras por causa de guerreiros não odeiam o Thorfinn. Só falta o Thorfinn se perdoar. O crescimento dele também é desacelerado, já que a primeira vez que ele tenta mudar, ele acaba recorrendo à violência. Mas isso também é bom, dessa forma, Vinland Saga mostra que progresso não é linear. Essa cena, depois do momento que eu acabei de mencionar, é tão impactante porque os corpos das pessoas que o Thorfinn matou estão literalmente puxando ele pra baixo. Eles não estão deixando ele crescer. Também é simbólico que o Thorfinn não lembra de nenhuma dessas pessoas que ele matou. A única pessoa nessa visão que ele lembra é o homem que ele nunca conseguiu matar, o Askeladd. Com isso, o Askeladd diz que de algum jeito o Thorfinn tem que retribuir essas almas. Ele tem que achar alguma forma de compensar essas pessoas que ele matou. Assim, o Thorfinn deduz que precisa carregar esse peso pelo resto da vida, e ele faz com que seu novo propósito de vida seja achar algum lugar onde essas pessoas possam descansar. Dessa forma, o Thorfinn começa a virar um verdadeiro guerreiro. Todo guerreiro precisa de um campo de batalha, e a luta do Thorfinn é nunca esquecer do pesadelo que ele viveu, figurativamente e literalmente. Além disso, ele precisa amenizar esse pesadelo. O Thorfinn precisa abandonar tudo que ele acreditou desde que ele era criança, e isso inclui tudo que foi ensinado a ele sobre como ser um soldado é bom. Ele precisa vencer outra batalha agora, a mesma que o Thors venceu, como dito por Thorkel. Mesmo tendo praticamente esquecido dos ensinamentos de seu pai, o Thorfinn finalmente entende que ele não tem inimigos. Um verdadeiro guerreiro não é o mais forte ou habilidoso, mas sim a pessoa que consegue combater a expectativa social de ser violento e orgulhoso. Um verdadeiro guerreiro só briga com os outros para proteger outras pessoas, e eles nunca matam seus oponentes. O Thors escolheu o amor acima da honra de ser um guerreiro, e o Thorfinn tá seguindo nos passos dele. Eu acho que isso é muito relacionado com a dinâmica entre o Canute e o Thorfinn. No final do arco, o Canute nega a ideologia pacifista do Thorfinn porque ele acha que o único jeito de restaurar o amor no coração das pessoas é com o ódio. Mas o Thorfinn quer criar amor com mais amor. Por isso que o encontro desses dois é tão importante. Um deles não mudou por 10 anos, e o outro mudou completamente em 10 minutos. Um é um escravo e outro um rei. Mesmo assim, o Canute reconhece a linha de raciocínio de Thorfinn e desafia ele a criar um paraíso, porque no fim das contas, isso também é o objetivo dele. Com isso, o Thorfinn completamente elimina seu orgulho e escolhe um caminho que parece ser impossível. Um verdadeiro guerreiro não é o soldado que sobreviveu 1000 batalhas, mas sim o homem que escolhe ajudar os outros e ser gentil, como Thorfinn e seu pai.
No fim das contas, a mensagem principal de Vinland Saga é sobre quebrar ciclos. É muito fácil ter um sentimento anti-guerra hoje em dia, mas numa época tão violenta onde o guerreiro mais forte era tratado como um deus e a violência era quase que incentivada, é muito admirável ter um personagem que contrai tudo isso e tem uma ideologia pacifista. Por isso que o Thorfinn e Vinland Saga são tão amados hoje em dia. Então, esse foi o fim do vídeo. Muito obrigado por assistir ele por completo. Me ajuda mais do que você pode imaginar, eu juro. Se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta, dá like, tudo isso. E se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Juro, eu te agradeço muito. Como vocês sabem, o mangá de Vinland Saga já acabou, mas eu só analisei metade da série nesse vídeo, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito longo e eu tô meio ocupado, então eu não consigo fazer um vídeo de meia hora para uma semana. Mas se vocês gostaram mesmo do vídeo, comentam que alguma hora eu vou fazer um vídeo analisando a outra metade de Vinland Saga.